Pensa só, um livro, uma revista, a embalagem de quase tudo que a gente compra. A indústria gráfica está presente no nosso dia a dia de um jeito que a gente nem percebe. Mas por trás de cada produto impresso, existe um ambiente de trabalho super complexo, né? Cheio de máquinas enormes, produtos químicos. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que é preciso para garantir a segurança e a saúde de quem trabalha nesse setor tão fundamental. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso tudo, vamos começar com esse número aqui, 247.264. Isso não é só uma estatística, né? Representa quase 1/4 de milhão de pessoas. São os profissionais que estão lá, todo dia, operando essas máquinas e lidando com todo tipo de material. E é sobre a segurança de cada uma delas que a gente vai conversar hoje. Essa força de trabalho gigantesca é o coração de uma indústria com um impacto enorme na nossa economia. Então, vamos dar uma olhada no tamanho e na importância do setor gráfico aqui no Brasil para entender por que a segurança nesse meio é um assunto tão, mas tão crucial. Olha só esses números que mostram bem o tamanho do setor. São mais de 15 mil empresas que movimentam tipo 3,3% do PIB industrial do país. É muita coisa. Mas o ponto que mais chama atenção aqui é o último. Cerca de 90% dessas empresas são pequenas, com menos de 20 funcionários. Isso já dá uma pista, né? Mostra um cenário com muitos negócios menores, onde às vezes implementar um programa de segurança super robusto pode ser um baita desafio. É exatamente nesse ambiente que os perigos podem aparecer. Então, que perigos são esses, afinal? Para a gente conseguir entender melhor, o material de referência organiza tudo em 5 grandes categorias. Vamos dar uma olhada em cada tipo de risco que essa galera enfrenta no dia a dia. Essa tabela aqui é como um mapa dos riscos. Primeiro a gente tem os riscos físicos, que é o barulho constante das máquinas, a vibração. Depois vem os químicos, por causa do contato com tinta, solventes, essas coisas. Aí tem os ergonômicos, que vêm dos movimentos repetitivos, da postura. Também existem os riscos de acidentes, claro, com máquinas sem proteção, e até os biológicos. E de todos esses, um deles é quase onipresente, o ruído. Ele é de longe um dos mais citados. Pois é. Ruído não é só um barulho chato, um incômodo. É um risco sério e que está em todo lugar na indústria gráfica por causa das impressoras trabalhando sem parar. Mas qual o tamanho real desse problema? Os dados que a gente tem dão uma resposta bem clara sobre isso. Esse gráfico mostra o que os trabalhadores ouvem todo santo dia. Se a gente somar as 2 primeiras barras, dá para ver que quase metade dos postos de trabalho funciona com um nível de ruído acima de 80 decibéis. E o que isso quer dizer? Quer dizer que precisa ter medida de controle para evitar danos sérios à audição. Ok, até agora a gente viu a teoria dos riscos e os níveis de exposição. Mas qual é o impacto real, na prática, na saúde de quem trabalha ali? A próxima parte da nossa análise mostra exatamente isso, os dados por trás dos perigos. E aqui está a consequência direta. Esse gráfico de audiometria revela uma coisa bem preocupante. Dá uma olhada nessa fatia verde. Quase 16% dos trabalhadores já mostram sinais de perda auditiva, que pode ter a ver com o trabalho. É a prova de que o risco do ruído não é brincadeira e deixa marcas permanentes. E não é só a saúde a longo prazo com a perda de audição. Existem também os acidentes, que acontecem na hora. Os dados mostram que a etapa de impressão é a mais crítica de todas. Como dá para ver na barra mais alta, é ali, com as máquinas pesadas a todo vapor, que acontece a maior parte dos acidentes. Se os acidentes com máquinas são aqueles perigos que a gente vê, a exposição a produtos químicos é um risco que, muitas vezes, é invisível. Como essa citação deixa bem claro, a limpeza das máquinas com solventes em processos como a rotogravura e o offset acaba expondo os trabalhadores a substâncias bem perigosas. Bom, identificar os problemas é só o primeiro passo. Agora vem a parte mais importante. Como é que a gente constrói um ambiente de trabalho que seja de fato mais seguro? Vamos ver agora as soluções e as boas práticas. E aí fica a pergunta, né? O que dá para fazer? A resposta não é só apagar o incêndio depois que ele começa, mas sim construir um sistema que evite o fogo. A chave de tudo é ser proativo e não só reativo. E essa abordagem proativa tem nome, é o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde. E olha, não é só um manual de regras que fica pegando poeira numa estante, tá? É uma estrutura viva, que faz parte do dia a dia da empresa e que está sempre buscando melhorar. Esse sistema funciona com base em alguns pilares. Tudo começa com uma política de segurança bem definida. Depois, vem uma análise de risco super detalhada, para saber exatamente onde mora o perigo. A partir daí, é preciso dar treinamento para a equipe e fazer inspeções regulares para checar se está tudo certo.
E se mesmo assim algo acontecer, a investigação do acidente serve para aprender com o erro. Juntos, esses passos criam um ciclo que está sempre melhorando a segurança. E aqui a gente vê o resultado na prática. De um lado, os problemas mais comuns, saída de emergência bloqueada, solvente em pote aberto. Do outro, o jeito certo de fazer. Corredores livres, produtos químicos guardados com segurança, máquinas com proteção. É a diferença gritante entre um lugar que é um convite para o acidente e um que foi pensado para proteger as pessoas. É claro que implementar tudo isso dá trabalho e custa dinheiro. Mas o ponto principal é enxergar isso não como um gasto, e sim como um investimento. E os benefícios de prevenir acidentes vão muito além de simplesmente cumprir a lei. Pensa bem, um ambiente seguro tem menos acidentes, o que significa menos perdas e mais produtividade. Um funcionário que se sente seguro trabalha mais motivado. Isso melhora a eficiência e, de quebra, ainda fortalece a imagem da empresa. No fim das contas, investir em segurança não só protege as pessoas, como também fortalece o negócio como um todo. E isso tudo nos leva à pergunta final. Será que um lugar pode ser considerado totalmente seguro de uma vez por todas? Ou a segurança é, na verdade, um processo que nunca acaba, de melhoria constante? O material que a gente analisou aponta para a segunda opção. O objetivo não é chegar num ponto final e dizer pronto, estamos seguros, mas sim manter um compromisso diário de se tornar um lugar mais seguro a cada turno para cada pessoa que trabalha ali.